Paz, você que está conosco nesse dia, meditando o Evangelho, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos refletir o Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Enquanto estavam escutando, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia se manifestar logo. Disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma bolsa de dinheiro e disse: negociai com isto até que eu volte. Seus concidadãos, porém, tinham aversão a ele e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel, nesta mínima coisa recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: tu recebe o governo de 5 cidades. Chegou outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu a guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem, lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Depois dessas palavras, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho bem extenso, desse dia, nós podemos refletir diversas situações, mas em especial temos 2 situações aqui que Jesus gosta de frisar bastante nesse evangelho. Uma delas dizendo que alguns homens não queriam que esse rei reinasse sobre eles, então mandou uma embaixada lá atrás dele, mandando esse recado. E depois vem dizer que esses servos a quem ele confiou esse dinheiro, alguns deram um retorno para ele de 10 vezes mais, outro de 5 vezes mais, e o outro, com medo daquilo que poderia ter perdido, teve medo de se arriscar e investir em alguma coisa. Jesus, quando nos coloca essas 2 situações, ele vem nos perguntar: o que tem reinado sobre a nossa vida? Quem tem sido a direção da nossa vida? Deus, Ele, Jesus tem sido o centro da nossa vida? Ou nós estamos com tantas e tantas coisas nos prendendo que nós temos medo ou simplesmente não queremos seguir Jesus? Porque está mais confortável, de repente, eu seguir, há tantas situações aí da minha vida que para mim, para eu poder abrir mão disso, para poder vivenciar as coisas que Jesus me pede, carregar as cruzes que Jesus vai nos colocando no caminho, não é confortável, não é gostoso como essas outras coisas, esses outros prazeres podem nos oferecer. Diante disso, Jesus também nos coloca esses dons que Ele nos confia. A quem foi dado muito, muito será cobrado. A quem foi dado pouco, cuidado que até desses poderá ser tirado.
aquilo que tem. Então, você está com medo de gastar os dons que Deus te deu? Você tem medo de enfrentar as situações da vida, as pessoas, ao que os outros dizem? Sei lá, até o receio de dizer, mas eu não sei fazer nada. Deus já te deu o dom. Deus já te deu a graça de saber o que fazer. Mesmo que hoje você ainda não conheça isso. Mas a partir do momento que você dá o pontapé inicial de querer fazer algo, Jesus vai te capacitando. Porque Ele já te escolheu, já te chamou. Agora é a hora de você dar o seu passo. Já lá em Jeremias, quando Deus o chama, ele vira para Deus e fala, mas eu sou apenas uma criança, não sei nem falar. E aí Deus vira para ele e fala, Jeremias, eu já te conhecia desde o ventre da tua mãe. E essa palavra é para você hoje, seja lá qual for o seu nome. Mas Deus já te conhecia desde o ventre da tua mãe. Por isso Ele sabe o que Ele te deu de dom. Ele sabe como Ele te capacitou. Usa isso. Usa e multiplica esses dons em salvação de almas, em evangelização, em salvação de pessoas que hoje vivem em tantas situações de depressão, de crises existenciais, de tantas situações que os levam sempre para baixo, para tristezas, para angústias. Que hoje você possa ser esse instrumento para levantar essas pessoas, dar dignidade para elas e mostrar, assim como eu estou dizendo para você hoje, que Jesus a conhece, a ama e tem algo especial para a vida dela. Seja esse mensageiro nesse dia. Seja esse mensageiro que leva essa palavra de investir o dom, investir aquilo que você já recebeu desde antes de você sair do ventre da sua mãe. Deus te abençoe nesse dia e até o próximo Evangelho do dia.